Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com você? Eu tenho certeza que aquilo que você vai ouvir vai ser uma chave poderosa sobre a sua casa, sobre a sua história, sobre o teu futuro. Fica com a gente até o final, não saia, elimine distrações. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva bem rapidinho. É só apertar o botão, inscrever-se, ativa o sininho. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tem uma palavra de Deus para você aqui no canal, tá bom? Então curte o vídeo, comenta, compartilha. Quanto mais pessoas receberem essa palavra. Isaías, capítulo de número 54, versículo de número 2, diz o seguinte: amplia o lugar da tua tenda e permita-os estender as cortinas de tuas habitações. Não faça de forma restrita, alonga tuas cordas e fortalece tuas estacas, porquanto tu transbordará para a direita e para a esquerda, e a tua descendência herdará as nações e fará as cidades desoladas serem habitadas. Aleluia! Há um primeiro impacto. Esse texto, ele não aparentemente não diz algo tão assim que a gente diga uau, porque falta uma explicação simples e singela para que você compreenda o que Deus está falando. Neste caso específico, teologicamente, há um contexto cujo qual Deus está falando para o seu povo, para a sua igreja, para Sião. Deus está falando para o povo: olha só, se preparem, tá? Aumentem as tendas, estiquem as cordas, reforcem as estacas, porque o que vocês têm aí é pequeno para o que eu tenho aqui para derramar. Se preparem para o futuro, porque o teu futuro não tem nada a ver com o teu presente, muito menos com o teu passado. O que eu vou derramar sobre vocês é tão grande que o lugar que vocês prepararam não cabe. Não pode que você não entendeu. Eu vou dizer algo tão simples como a luz do dia. O que Deus tem para você é tão extraordinário. A gente tem algumas expectativas que elas são normais. Existem expectativas em Deus que nós fazemos, criamos algumas expectativas de coisas que queremos. E a gente cria expectativa para aquilo que tanto desejamos, só não lembramos que para que aquilo chegue é preciso ter algo preparado. Por exemplo, bem infantil, mas você quer ter um carro. A pergunta é: você tem carteira de motorista? Você entende que para algumas coisas existem limitações ou pré-requisitos para que isso seja possível? Você quer casar? Você já tem a namorada? Eu quero casar, mas já encontrou alguém? Para tudo na vida existe um pré-requisito. E para alguns milagres nós vamos ter que agir antes, preparando o caminho para onde o milagre vai chegar. O que é isso? O nome disso se chama loucura. É verdade, é sinistro, irmão. É maluco, ninguém entende. Eu tenho uma história do Paul Yang-cho, que é o pastor da maior igreja do mundo, acho que faleceu agora, na Coreia do Sul. E que ele conta num dos livros dele que ele gerava os sonhos. Então ele andava com a mão assim na barriga, e a pessoa dizia: o que está acontecendo? Eu estou gerando um sonho. E a brincadeira é séria. Ele preparava o caminho para aquilo que Deus falava que seria derramado sobre ele. Então ele preparava como se fosse assim: olha, Deus, eu sonho com uma bicicleta. Aí Deus diz: então tá ok, eu vou te dar a bicicleta, mas antes da bicicleta chegar, compra o capacete, a roupa de andar, prepara o caminho para que quando a bicicleta chegar, ela não fique parada um dia. É mais ou menos isso.
Você está entendendo? Então, o que você busca do Senhor? A pergunta, ela é clara como a luz que brilha. O que você deseja? Se a pergunta for clara de responder, a segunda precisa ser respondida também. E o que você fez até então para que esse milagre chegue até você? E eu não estou falando de lei de atração. Não. Eu estou falando de uma palavra liberada pelo Senhor, cujo qual eu me movo por ela, me preparo para ela, ando nela, faço aquilo que ela libera e determina sobre mim. Quando a gente entende a direção de Deus, a gente muda até a forma de nos mover. E quando mudamos a forma de nos mover, nós estamos fazendo o que a palavra está dizendo. Preparem, levantem as tendas, aumentem os umbrais e melhore o negócio, sabe? Prepara o caminho. Eu vivi isso semelhante agora esses dias, aliás, no começo do ano. Eu recebi uma palavra de Deus sobre uma associação evangelística. Ela está pronta agora, ela está pronta, ela tem sede, ela tem móveis, ela tem computadores, ela tem voluntários, já são 80 voluntários, ela tem diretoria, ela já está inscrita, ela já é legal, está tudo certo. Mas sabe como começou? Numa palavra. Só que quando Deus me deu a palavra, eu enlouqueci. Irmão, é doido demais quando você começa a fazer algo sem ver. Eu aluguei uma sala e não tinha ninguém. Não tinha computador, não tinha cadeira. Eu me lembro que eu fui na sala. Olha que loucura, eu fui na sala. Eu olhei uma sala assim, 120 metros quadrados. Falei, que top. É essa sala. Aí eu saí, entrei no carro, fui embora. Aí o Senhor falou no meu coração: é pequena demais. Mas não tem nada ainda. Mas vai vir. E para o que eu vou liberar é pequena demais. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar ou não? Aí eu liguei para o corretor e falei assim: eu vou alugar a sala do lado também. Mas eu não tenho nem dinheiro agora. Tem que ter prazo, carência. E aluguei a sala. E não tinha móvel, não tinha computador, não tinha voluntário, não tinha nada. Mas tinha uma palavra. A gente tem que começar a nos movendo pela palavra que Deus libera sobre nós. Sabe, tem pessoas que vivem a vida inteira uma vida trancada em uma realidade, sendo que Deus já liberou palavras poderosas e que essas pessoas nunca se moveram por essas palavras. Eu vou ter que contar testemunho aqui, porque eu sou obrigado, porque isso tem me pegado, e tem me pegado tanto que até coisas que eu já devia ter resolvido, eu não resolvi, porque Deus não mandou, e a confusão está tão grande que eu não queria nem falar. Eu estou até com medo já, que Deus já está me dando uma zoada, já falei assim, já falei, Senhor, se eu ficar esgotado vai dar ruim. Mas eu vou te falar uma coisa engraçada. Eu aluguei a sala, quantos metros? 240 metros quadrados. Eu entrava lá dentro, irmão. Eu falava, Jesus, o que eu fiz? É louco isso, né? Entrar para um lugar vazio, que é grande demais para os teus olhos. Aí eu descobri esse texto. Prepara a tenda, alargue a tenda, porque o que eu vou liberar precisa de espaço, de caminho e preparação. Deus está dizendo, eu tenho algo para você, prepara o caminho para que ela chegue. Comece a se mover pela palavra, comece a mudar as atitudes, comece a mudar a conduta, e comece a se mover dentro daquilo que Deus está falando para você. Você entende isso? O que Deus tem vai acontecer. Escute, existem milagres que chegam de repente sem que a gente espere, mas na contrapartida existem milagres que estão esperando a sua decisão de expectativa e construção, para que aquilo que é milagre chegue na hora que o ambiente estiver preparado. Porque se Deus mandar para você sem que o alicerce esteja pronto, aquilo que era para ser bênção pode destruir você.
Então comece a preparar o caminho daquilo que Deus tem liberado sobre você e se mover pela palavra cujo qual você tem ouvido. Ele falou: eu vou dar os móveis. Só que ele só sabia que era metade da sala. Aí eu falei para ele: esqueci de contar um negócio. Tem um outro lado também ali, ó. Aí eu pensei que ele ia regar. Se regasse, eu ia pro pau no outro lado. Dívida, financiamento, agiota, mas ia dar um jeito. Aí ele falou: não, eu vou dar tudo. Até não acreditei. Aí foi outro maluco, falou: vocês têm computador? Eu vou dar tudo. Falei: mas tem voluntário, e só de voluntário tem que ter 8 espaços para eles. Vou dar tudo. Mas tem um rapaz que trabalha com mídia, o computador é bem caro. Eu vou dar também. Aí, irmão, assim foi vindo. Tudo para preencher um espaço. Mas só preencheu porque tinha espaço. Porque para que iria se dar móveis se não tinha lugar para colocar os móveis? Por que alguém daria alguma coisa para algo que nem quem recebeu a palavra acreditou? É sobre isso. Ouvi uma história na minha adolescência que eu levo para mim para sempre e que eu nunca vou esquecer, porque são essas loucuras que fazem a gente viver a vontade perfeita de Deus. Uma cidade do interior do nosso país, do nosso Brasil, estava passando por uma grande crise na lavoura. A lavoura tinha se perdido, e os moradores e trabalhadores daquele lugar estavam muito tristes, desanimados, pensando em mudar de lugar. Então eles iam numa igreja que era pequena, já muito pequena, e um certo dia naquela igreja um irmão teve uma visão. Se prepara, irmão. O irmão teve uma visão, e a visão foi: aumenta a igreja. E Deus mostrou na visão para esse homem o tamanho que era para ser a igreja. Só que ele não era o pastor da igreja, ele era um membro da igreja. E aí, quando terminou o culto, ele foi até o pastor da igreja e disse: olha, pastor, eu sei que nós somos em poucos e que a igreja sobra espaço, mas Deus me deu uma visão que eu preciso falar para o senhor. E o pastor disse: me conta. Ele falou: Deus mandou aumentar a igreja. Como assim? A gente tem poucos membros e os membros que tem sobram espaço. E ele falou: pastor, eu insisto. Deus me deu inclusive as dimensões da nova igreja. Aí o pastor olhou para aquilo, falou: tudo bem, irmão, vou fazer o seguinte, eu vou convocar uma reunião com os irmãos na próxima escola dominical, e quando acabar o culto a gente sai para fora da igreja e você apresenta as dimensões do novo templo. E assim o pastor fez. O pastor falou: olha, irmãos, no domingo, após a celebração da manhã, a gente vai para fora do templo, porque o fulano de tal teve uma visão das dimensões de uma nova igreja que temos que construir. Pois bem, na manhã seguinte, naquela escola dominical, quando acabou o culto, foram todos para fora e ficaram olhando para o irmãozinho que teve a visão. Conta, qual é o tamanho da igreja? Aí ele falou: dessa parede da igreja tem que alargar 10 passos para a direita. Aí ele foi, andou 10 passos para a direita e firmou uma estaca. E ele diz: da parede dos fundos tem que fincar uma estaca a 20 passos. E ele deu 20 passos e fincou a estaca. E fez isso para todos os lados da igreja, até que chegaram a um perímetro cujo qual dava 5 vezes o tamanho da igreja. O pastor olhou aquilo, olhou para os irmãos e perguntou: quem crê que a gente vai construir essa igreja? Não parece loucura? Me diz uma coisa, parece loucura isso, sim ou não? Mas todo mundo que recebe uma visão de Deus
antes de viver o plano perfeito de Deus, vai ser chamado de louco, porque ele vai ver algo que ninguém consegue enxergar, vai se mover por algo que ninguém acredita, até que um dia, de repente, a visão se torne realidade, e todo mundo que não acreditou vai olhar e dizer: era Deus desde sempre. Com Noé foi igual. Noé disse: vai chover, e Deus mandou eu construir uma arca. Quando Noé terminou de construir a arca, veio a chuva, e todo mundo que riu do Noé construindo a arca não entrou na arca. E é assim a vida, meu lindo. Tem gente que não vai participar da sua visão, a não ser que acredite nela contigo desde o começo. Eu sou grato a Deus porque tem gente que acredita comigo da visão desde o começo e estão comigo até agora. Eu quero que você comece a clamar para pessoas que cerquem você e comecem a acreditar naquilo que Deus tem liberado sobre a sua história. Comece a andar com gente que é tão louco como você é, para ver aquilo que ninguém enxerga, para acreditar naquilo que ninguém acredita, e para dizer para que todo mundo saiba que o que é loucura para alguém é a palavra e a direção de Deus para você, e que pode ser que até agora ninguém viu, mas em nome de Jesus, em breve todos verão. Escute, o velhinho, o irmãozinho da igreja que teve a visão, graças a Deus que o pastor era crente, acreditou, crente de crer, acreditou, e falou: irmão, vamos construir a igreja, quem pode ajudar? Aí os irmãos: o senhor não acredita nisso? Você acredita? Eu falei: eu acredito. O irmão de lá atrás: eu também acredito. O outro: eu também acredito. Irmão, isso é muito doido. A gente tem que andar, aprenda, com gente maluca. Gente maluca vale a pena. Gente que crê naquilo que a gente crê. Gente que divide a nossa fé. Se você andar com pessoas que te puxam para trás, você não vai chegar. Irmão, resumindo, construíram a igreja. A igreja ficou grande e tinha eco dentro da igreja. No dia que a igreja inaugurou, chegou uma notícia na cidade. Uma multinacional trouxe toda a plantação de laranjas para a cidade. A empresa era a Fanta, que levou todos os produtores de laranja para aquela região e estabeleceu ali o plantio que distribuiria para o Brasil. Resumindo, não faltou espaço na igreja, faltou espaço no bairro, faltou espaço na cidade, e não tinha onde colocar gente. No primeiro culto só tinha visita dentro da igreja, mas graças a Deus que alguém preparou o caminho para que esse dia chegasse. Graças a Deus que alguém acreditou. Comece a abrir espaço para aquilo que Deus preparou para a sua história. Comece a se mover pela palavra que Deus liberou sobre você. O que Ele falou parece louco agora, mas se prepare que em breve pode se tornar comum. Tudo aquilo que Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. E nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E se você crê nisso, prepare o caminho, alargue as tendas, prepare-se para o extraordinário de Deus, porque a hora que isso tudo chegar, você vai estar pronto para receber. Parece loucura, mas não esqueça que tudo que foi loucura para alguém, um dia talvez já seja a realidade para nós hoje. Fala para quem está perto de você, eu prometo fazer só isso agora, só isso agora. Fala assim: eu acredito na visão de Deus sobre a tua história. Tá, agora você sozinho diz assim: Deus, se Ele acredita,
Como eu posso não acreditar? Feche os teus olhos e pelos olhos da fé enxergue aquilo tudo que Deus tem falado contigo há tanto tempo e que você tem boicotado pela falta de fé, que você tem limitado pela sua falta de mover-se pelo extraordinário. Diga: Jesus, me perdoa, porque eu paralisei um plano extraordinário porque não acreditava na visão, mas a partir de hoje será tudo diferente. A tua visão vai ser o alicerce sobre as minhas decisões. Se o Senhor falar que é para ir para a direita, eu vou para a direita. Se o Senhor falar que é para ir para a esquerda, eu vou para a esquerda. Vamos nos preparar para que o dia chegue, e quando ele chegar, nós ainda, Senhor, estaremos no mesmo lugar, clamando e esperando, sabendo que Tu é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Em nome de Jesus, amém. Deus sempre tem uma coisa nova para fazer, sabe? E a mensagem de agora é o que vem antes da coisa nova. Eu quero falar sobre o treinamento de Deus. Vocês já não comemoraram igual antes, porque eu avisei que não é fácil. Se você for pro Bop lindo, vai ter que ter um pé de pra sair do nada assim, um tapão na orelha. Você vai dizer: oh meu Deus, por que eu escolhi isso pra minha vida? Só tem uma coisa que é diferente. Seja o Bop, seja o exército, você escolhe o exército. Com Deus não. Ele escolhe o plano, Ele escolhe o treinamento. Se lasquemos. Ou vive o treino para viver o propósito, ou foge do treino e o propósito nunca chega. Amém? A gente vai para a mensagem. Eu só vou te pedir um favor. Vamos para Israel gravar uma série lá. Então, se já bateu 10 milhões, só esperar a plaquinha chegar, que nós vamos fazer o sorteio. E você vai, você que tá aí. Aliás, se você crê que é você, comenta: sou eu. Comenta lá também. Capítulo 6 de Marcos. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo 6, versículo de número 3. Diz o seguinte: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E se escandalizavam nele. Uau! Sabe, algumas coisas são, para mim, difíceis demais de entender. Porque Jesus não foi uma novidade. Jesus foi uma promessa que se cumpriu. Quando você lê o Velho Testamento, todo ele está dizendo: está vindo um homem que é filho de Deus, e ele vai nos salvar de tudo. É verdade, está na Bíblia. Isaías profetizou 400 anos antes dele chegar: sobre as suas pisaduras fomos sarados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Como ovelha muda, levaram para o matadouro, e ele não abriu a sua boca. E o nome dele será Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aleluia. Eis que o teu Salvador vem, montado em um jumento, filho de uma jumenta. Ele é justo, ele salva.
estava apontando para ele. Ou seja, eis aí o Salvador. Uau! Ele vai nascer numa família real. Ele vai ser da realeza. Ele vai usar roupa de marca. Ele vai usar tênis top. E, afinal de contas, o destino dele é o Salvador. Aí vem Jesus. Aí Jesus, irmão, quebra com toda a expectativa. Toda. Primeiro, que ele é um fugitivo antes de nascer. Porque para ele não morrer, a mãe dele teve que fugir para Belém. Já começou assim. Só que ela não foi para o hotel de Belém, na avenida, no 4 estrelas pelo menos. Não, irmão. Acharam uma manjedoura para o nosso Jesus nascer. Nossa, que horrível. Por que uma manjedoura, Jesus? Relaxa, deixa o menino nascer. O que importa não é como começa, é como termina. Eu já dei um spoiler. Oh meu Deus, eu preciso melhorar nessa parte. Diga com a boquinha que Jesus te deu linda. Diga, fala assim, ó, o que importa não é como começa, é como termina. O pai de José inventou o iPhone da época. Era o Joseph Jobs. Não, irmão, José era duro. Morava numa kitnet e tinha uma marcenaria. E aí Jesus foi estudar em Harvard.
da Galileia. Não, irmão, Jesus ajudava o pai dele. Engraçado porque a Bíblia fragmenta em 3 partes a história: o nascimento, uma parte da adolescência e a missão integral de Jesus. Quando ele nasce, a Bíblia diz que os reis magos vão, levam presentes, ouro, mirra. Eles levam. E a Bíblia diz que nasceu o Salvador, foi apresentado no templo, e aí para a história. E aí Jesus aparece do nada, e ele tem 12 anos. Só que com 12 anos ele estava no templo, na festa dos tabernáculos, com a família. E nessa festa, Jesus começou a falar. E ele começa a falar, e os mestres começam a ficar atônitos com esse garoto. Quem é esse menino? E a mãe dele vai embora e se esquece dele. Ele fica 3 dias lá. E aí voltam, resgatam Jesus, e acaba a história. E aí a gente vai ouvir Jesus aparecendo com 30 anos. Ou seja, dos 12 aos 30, ninguém falou o que ele fez. O livro que lemos, no capítulo que chegamos, que é Marcos 6:3, fala dos vizinhos dele, porque nada é mais fofoqueiro do que vizinho. Posso ouvir um amém? Lembre que você também é o vizinho fofoqueiro de alguém. Amém? Eu queria desabafar sobre isso, mas prefiro continuar. Mas ainda estou com vontade de desabafar sobre isso, mas é melhor continuar. Fofoqueiro tudo me olhando, falando: conta, pelo amor de Jesus, conta o que aconteceu, irmão. Deixa pra lá. Bom, vizinho é fofoqueiro. E os vizinhos de Jesus viram ele crescer, viram ele fazendo móveis, viram ele trabalhando junto com o pai na marcenaria. E é difícil para quem viu você vivendo o ordinário encontrar você vivendo algo extraordinário, porque buga a mente. Porque você olha para o ponto de partida e não tem nada a ver com o ponto de chegada. Você entende? E aí eu sou curioso, e eu juro para vocês, e é até pecado jurar, que eu fiquei tentando encontrar uma história de um cliente de Jesus, de um Reclame Aqui. Sabe, sério, de verdade, eu queria dizer: Isabel, nossa, preciso de um móvel para cama, botar na frente para o meu menininho João sentar. Ah, Jesus fez, nossa, ficou bom. Oh, homem bom do móvel, acabamento, homem top. Tem nada, porque o ordinário não vira notícia, o ordinário não vira história, o ordinário só importa para uma pessoa, para quem está vivendo. Só que o problema maior é que todo mundo desiste aqui no ordinário, nunca no extraordinário. Eu vou ser mais claro com você. É porque mesmo você sabendo que Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida, mesmo você sabendo que Ele tem planos extraordinários ao teu respeito, você vai ter que viver o ordinário antes do extraordinário. Você vai ter que viver o simples antes do incrível, porque ninguém é formado no extraordinário, a gente é formado no ordinário. Lindos, Deus enviou Jesus para ser o nosso Salvador, mas Ele foi carpinteiro antes de nos salvar. O que me diz é que existe algo que precisa ser levado em conta. Ninguém pode ser exposto antes de ser treinado. E treino não vira notícia. Missão concluída, sim. Sabe o que a gente esquece? É que todo mundo da Bíblia era outra coisa antes de Jesus chegar. E tem gente que depois que Jesus chegou, ficou 16 anos fazendo o mesmo trabalho. Jesus era o Salvador desde o primeiro dia, mas o tempo dele foi com 30 anos. E é difícil para nós isso,
Porque a parte mais complicada da vida é ouvir sobre o extraordinário vivendo o ordinário. A maioria de nós temos problema com palavras que falam coisas incríveis sobre o nosso futuro. Porque a gente olha para a realidade, a gente é realista, não é verdade? Eu comecei a pesquisar homens da Bíblia e suas histórias. E aí eu comecei a ver que um era agricultor, o outro trabalhava tirando leite, um cuidava das terras, outro era agricultor, mas ninguém era grande quando Deus chegou. Aliás, Deus nunca escolheu alguém que estava parado. Meu Deus, muito obrigado, irmã. Eu vou melhorar, eu vou dizer de novo. Deus nunca pegou desocupados. Todas as vezes Deus encontrou pessoas trabalhando, se movendo naquilo que estava disponível para aquela hora. Amém? Deus não encontrou Davi na casa de Saul. Deus encontrou Davi cuidando de ovelhas no pasto. Você consegue entender que isso diz muito sobre a gente? Aí eu tenho uma inspiração, uma pessoa que eu amo muito, que é o Billy Graham. O Billy Graham foi o maior evangelista do século XX. Estima-se que ele pregou para mais de 200 milhões de pessoas presencialmente. Foi o conselheiro de basicamente todos os presidentes dos Estados Unidos, mas era leiteiro. O pai dele tinha uma pequena propriedade e o primeiro trabalho dele não foi pregando para milhares. Ele era um leiteiro. Do leiteiro, um radialista. Da rádio, uma pequena igreja. E de uma pequena igreja, o mundo. Deus sabia desde o primeiro momento que esse garotinho nasceu que ele seria o maior evangelista da história. Mas Deus não fez ele nascer na casa de um evangelista, fez nascer na casa de um fazendeiro. Porque de verdade, a geografia é o que menos importa com o Senhor. De verdade, o seu background não muda absolutamente nada o que Ele tem para fazer para você. Não muda nada. Mas é nesses lugares que nós somos testados, treinados e aprovados. Sabe, lembra do texto? Porque fostes fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Uau! Lindo. Hoje as pessoas sabem quem eu sou, pelo menos algumas pessoas sabem. Mas a minha história, ela começou bem antes, né? 9 de abril de 1990. Para que ninguém pegue calculadora, 34 anos. E sim, é botox e... Bom, pelo menos eu falo. Ai, Jesus amado. Bom, eu vou contar rapidamente. Com 13 anos, eu fazia caixa de sacola plástica. Com 14 anos, eu costurava pacote de carvão. Com 15 anos, eu voltei a trabalhar empacotando sacola plástica. Com 16 anos, eu fui estagiário da Caixa Econômica. Respeita a minha história. Com 18 anos, eu fui vendedor de tênis. Com 20 anos, eu virei bancário. Ganhava uma mixaria. Não é verdade? Minha função era prospector de negócios. Uau! Um belo dia eu estou numa feira e a mulher diz: o que você faz? Eu digo: sou prospector de negócios. E eu sempre fui muito sincero. E ela disse: nossa, que chique. E eu respondi a ela: pena que não ganha nada. Aí eu olho para o lado
Arrepiou tudo. Minha gerente estava ouvindo. Eu era amado naquela instituição. Depois, fui radialista. Trabalhei 7 anos num programa de rádio. 3 como voluntário. Eu pagava para ir, pagava combustível, ficava esperando alguém abrir a rádio para eu entrar, porque nem chave eu tinha, mas estava lá. Quando eu fiz 22 anos, alguém disse para mim: por que você não conta o seu testemunho? E aí eu fui na primeira igreja e tinham 30 pessoas. Nunca foi sobre o lugar, foi sobre a mensagem que mudou a minha vida para sempre. Ou seja, antes de chegar aqui, tem uma história que ninguém conta e que não interessa para ninguém, mas para mim. Eu agradeço a Jesus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelas humilhações, obrigado pelas crises, obrigado pelas angústias, obrigado, Senhor, porque nesse tempo eu te conheci de um jeito que jamais te conheceria vivendo o que eu vivo hoje. Porque lindo, sejamos sinceros, o lugar mais poderoso para se conhecer Jesus é nos dias difíceis. São nesses dias que a gente precisa dele. São nesses dias. Só que aqui mora o segredo de tudo, porque nesse lugar é o lugar da desistência. É o lugar onde nós levantamos os olhos e o horizonte que nos foi prometido não aparece nem no GPS. Então, nesse lugar a gente começa a blasfemar contra Deus. Nesse lugar a gente para. E aí a gente pega outro caminho e diz: deixa, vou fazer da minha maneira, vou fazer longe da vontade do Senhor, vou fazer o que eu quero. E aí Deus assim tava quase acabando, sabe, tava pertinho. Volta, não vai não. Aí você diz: não, é impossível Deus fazer. E aí a gente começa a usar o processo para dizer o porquê Deus não vai cumprir o que prometeu. A gente diz: olha onde eu estou, olha o trabalho que eu trabalho, olha a minha família, olha a minha história. E lindo, posso te falar, esse deveria ser exatamente o motivo que você deveria agradecer e não reclamar. Ai, Jesus, olha, rápido, já contei, mas vou contar de novo. Eu tinha um carro chamado Symbol. Por que você riu? Bom, mas antes eu tinha um Honda Civic. Muito obrigado pelo apoio. Mas eu tinha que construir uma casa, então eu vendi o Honda Civic. E eu comprei um Symbol, que não foi eu que comprei, foi meu pai. Ele pagou 13 mil reais. O Symbol veio para minha mão e eu fui na casa de um amigo muito debochado, que olhou e disse: seja bem-vindo ao seleto grupo de 14 pessoas que tem um Symbol no Brasil. Bom, apelidei o carro naquele dia de Simbólico. Então, aonde eu ia, eu dizia: tem vaga para o Simbólico? Simbólico é o que você trata como algo que representa, mas não faz a mesma coisa. Ele é simbólico, sabe? E aí eu reclamava, eu amaldiçoava, porque com brincadeiras de mau gosto a gente também amaldiçoa. Sabe quando você desdenha daquilo que é o sonho de alguém? E eu vivi isso durante alguns meses. Fui na casa de um amigo muito rico que tinha uma Hilux. Uau! Isso pra mim, meu lindo, era tipo uau! Era o Ike Batista que eu conhecia. E eu me lembro de estar na casa dele e eu estava louco para entrar na Hilux, para ver. Uau! Uma caminhoneta. Só que ele parou na frente de uma Bis e começou a elogiar a Bis. Bis é aquela motinha pequenininha.
E ele começou a dizer: rapaz, você não imagina o negócio que eu fiz nessa moto. Uau! E ele começou a dizer: nossa, moto maravilhosa, faz tudo e me leva, econômica. Rapaz, eu não sei nem quanto gasta de gasolina, porque parece que faz uns 3 anos que eu abasteci. E eu tô olhando pra moto e pra Hilux. E ele gava a moto e não gava a Hilux. Aí o Senhor falou pra mim: viu, tonto? Não é pelo valor, é pelo que serve. Calma, calma. E você com um carro que é o sonho da vida de alguém que só tem uma moto, zombando porque não é o que você queria ainda. Eu não sou chorão. A lágrima começou a correr na frente do homem. Na cabeça dele, ele pronto, vendia bis para alguém, né? Só pode. E eu falei: Paula, corre aqui, minha mulher. A esposa desceu, a lágrima correndo, falei assim: precisamos ir embora. Aí o homem pensou: tá com inveja da bis agora. Falei para ele: outra hora eu te explico. Entrei dentro do carro. Era um trajeto de 40 minutos. E eu disse para Paula: a gente vai agradecer a Jesus pelo carro que a gente tem. A gente vai agradecer agora. Irmão, durante 30 minutos a gente foi até em casa chorando dentro do carro. E a gente disse: Jesus, obrigado, Senhor, obrigado. Oh, Jesus, que coisa maravilhosa. Tem gente que não tem, Senhor, e a gente tem. Olha que coisa boa, Jesus. Ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Tem terra, Senhor, olha que maravilhoso. 13 por litro, olha só, Jesus. Tem gente que reclama que a gasolina tá cara. E eu tô... Irmão, naquele dia eu vi todos os pontos positivos daquele carro. E eu falo que quando eu cheguei em casa, o símbolo trancou a porta. Ele não queria que eu saísse. Ele nunca se sentiu tão amado na vida dele. Quando eu consegui abrir a porta, ele deu 2 piscadinhas para mim e falou: te amo, cara. Você viu em mim o que nunca ninguém viu. Só que o dia que eu saí do símbolo, sem saber, eu estava dando tchau para ele. Porque o dia que você agradece pela estação que Deus te colocou, significa que você está preparado para ir para o próximo nível que Ele tem para você. Entende? Quando você para de reclamar e agradece por onde Jesus já te colocou, mesmo que ainda não seja o lugar que você deseja, mesmo ainda que não seja aquilo que você espera, mas quando você olha para o céu e diz: Jesus, muito obrigado, aleluia. Parece que no céu faz assim, ó, check. Está pronto para o próximo. Até o dia que o treinamento termina e a missão principal se apodera de você. E nesse dia você olha para trás e diz: agora eu entendi. Aleluia, Jesus, aleluia. Bom, eu preciso terminar. É porque o dia que o carpinteiro deixou de ser carpinteiro, ele virou o salvador de todo mundo. Não, você nem deu moral. Irmão, imagina quem fez o móvel com o homem, falando: é meu, ninguém toca, vai para o meu museu agora. Quem foi que fez? Foi Jesus, mas ele não é o salvador. Mas antes foi um marceneiro. Irmão, eu vou te falar uma coisa. Eu acho maravilhoso quando eu encontro gente que eu vim de tênis. Irmão, eu era embrulhão. Eu dava uns golpes fortes. Eu elogiava os tênis, irmão. Nossa, esse tênis aqui parece que você está pisando nas nuvens. Irmão, eu me lembro de um dia que foi uma mulher jovem, bonita, com um velho. E eu falei para ela: pergunta pro teu pai se ele gostou. E ela disse: é meu marido. Ah, irmão, eu imagino o velho dela, e ficou bolado comigo. Liga o YouTube. Tá.
Vem cá, novinha. Esse menino não falou que eu era o teu pai? Rapaz, 10 milhões de inscritos. Aí a novinha vem. Ela diz: sim. Vi a casa que eu moro agora, vai ficar pedido. É que quem viu você no processo não vai conseguir acreditar aonde Deus vai te levar. Ei, lindo, o processo é proporcional ao tamanho do plano que Deus tem para você. Então escute bem, é difícil, é complicado, é cansativo. Se é ruim desse jeito, meu lindo, agradece, porque se o treinamento é assim, imagina a missão principal. Sinistro. Jesus, entendemos. É difícil, né, Senhor? Nunca é fácil. Poxa vida, bem na nossa vez podia ser. Mas não é, Jesus, eu sei que não é. Porque o Senhor não trabalha com pessoas despreparadas. O Senhor não trabalha com pessoas que desistem. O Senhor não trabalha com pessoas que param no caminho. E Jesus, nós não vamos parar. Nós vamos viver o processo completo, até que um dia os nossos olhos enxerguem não mais pela fé, mas de maneira tangível aquilo que o Senhor nos prometeu. Mas enquanto isso não acontece, em cada fase, em cada estação, seremos gratos a Ti.